Mas de forma muito especial, nesta Semana Santa, nós celebramos o mártir de todos os mártires, nosso Senhor Jesus Cristo. O santo de todos os santos, que derramou o seu sangue pela humanidade, que derramou o seu sangue por cada um de nós, por amor. Por amor, ele derramou o seu sangue e nos conduz, nos convida pelo nome, para bem vivenciarmos este momento de Semana Santa. Ontem, nós demos início a essa semana maior da nossa fé, com a celebração de Ramos e também Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebração que, ao mesmo tempo, fomos envolvidos na alegria, com os nossos ramos, clamar que Jesus é o Senhor da nossa história, da nossa vida, o Messias que vem nos trazer a salvação. E, ao mesmo tempo, marcados pelo sofrimento de Jesus, através da sua paixão, morte na cruz por cada um de nós. Sentimento que muitas vezes pode ser contraditório. Foi contraditório no tempo de Jesus e continua a ser contraditório no nosso tempo. Porque a dramática humana no nosso coração, a todo momento, nós estamos marcados por momentos de felicidades e de tristezas, momentos de coerências e também de incoerências. Aquelas pessoas que clamaram Jesus como Messias, como Rei, ao mesmo tempo movidos pela ganância e por um falso pensamento de quem era Jesus, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Nós também somos movidos por este sentimento. Quantas vezes nós professamos que Jesus é o Senhor da minha vida, da minha história, mas ao mesmo tempo eu não consigo colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina no Santo Evangelho. Somos marcados por este sentimento de coerência, desejo de santidade e ao mesmo tempo marcados por esse sentimento, onde muitas vezes a incerteza humana nos leva a abandonar a fé, cair nas inseguranças, no medo de uma vida que muitas vezes pode ser cruel, quando nós abandonamos os planos de Deus. Meus irmãos, somos impulsionados, somos convidados, nesta Semana Santa, a mergulharmos no grande mistério da nossa salvação, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sofrimento de Cristo, sofrimento que marcou o seu corpo, a sua carne humana. O Verbo divino que se fez carne, agora passa por um sofrimento, por um julgamento totalmente injusto, onde as pessoas realmente fecharam o coração para não escutar a palavra de Deus. Momento em que a palavra de Deus, o Verbo de Deus, é silenciado pela ganância humana, pelo fechamento do coração humano, que muitas vezes não está disponível para escutar a verdade. Verdade que muitas vezes dói em nosso coração. Verdade que muitas vezes incomoda a nossa existência. E assim também nós somos marcados. Quantas vezes nós nos sentimos incomodados com a palavra de Deus? Quantas vezes nós queremos fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque a palavra de Deus é capaz de incomodar o nosso ser e nos convida a uma mudança que não estamos disponíveis. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós encontramos um homem justo, que passou por esse mundo fazendo o bem, que anunciou a boa nova a todas as pessoas, que nos comunicou quem é Deus. Deus é misericórdia, Deus é Pai. Deus não é um Deus distante do ser humano, mas um Deus que se faz próximo a cada um de nós.
um Deus que tem um projeto salvífico para cada um de nós, que nos convida a participarmos desta comunhão. Somos convidados à santidade, somos convidados a mergulharmos nesse mistério de amor, envolvidos por um Deus que se preocupa com cada um de nós, um Deus que foi capaz de assumir a nossa condição humana, assumir a nossa carne, a nossa humanidade. E quando nós olhamos a realidade da pessoa humana que é capaz de se fechar o coração e não está disponível para a comunicação de Deus, nós encontramos esta cena tão dramática de quando o ser humano recusa a proposta da salvação, quando o ser humano é capaz de julgar o justo injustamente, quando o ser humano é capaz de condenar à morte aquele que veio em nome de Deus e é capaz de silenciar o próprio Deus. Olhemos nesse momento para o bom Jesus, o Senhor dos passos. Esse encontro que Ele quer fazer com você nesta noite, somos convidados a meditar a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi traído pelos seus, Ele que foi traído pela humanidade, Ele que continua a ser traído pelo nosso coração, que muitas vezes continua a ser endurecido nos dias de hoje. Compartilho com vocês um pequeno trecho do Evangelho de Mateus. Jesus comunicando aos seus discípulos: como sabeis, daqui a 2 dias será Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Então, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e juntos resolveram prender Jesus por Eustácia e o matar. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles ficaram alegres com esta notícia e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele ficou esperando a boa ocasião para entregá-lo. Naquela noite, Jesus sentou com seus apóstolos para ceiar, a última ceia com os seus. Jesus ali instituiu a Eucaristia, o mandamento do amor, e Jesus vai preparando os seus discípulos para este momento de entrega, para este momento de dor. E assim Jesus nos ensina que Ele sempre estará conosco através do sacramento da Eucaristia. Sacramento que precisa ser valorizado todos os dias, mas muitas vezes é banalizado pela nossa falta de fé, pela nossa falta de coerência. Mas ao mesmo tempo é o sacramento que nos devolve a dignidade de filhos de Deus, porque é o sacramento da cura, da misericórdia, o encontro do próprio Deus para com cada um de nós, com a nossa humanidade. Na instituição da Eucaristia, Jesus nos ensinou a lógica do serviço, da doação. Ele que lavou os pés dos seus discípulos, Ele que nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo. Eis o momento agora de Jesus doar a sua vida pelos seus, realizar aquele momento mais sublime que é entregar a sua própria vida. A cena que os evangelistas nos relatam mostra que Jesus não foi preso de surpresa, pelo contrário, Ele estava pronto para enfrentar as consequências da sua fidelidade à missão que o Pai do céu o confiou: salvar a humanidade de uma prática religiosa fundamentada em interesses humanos, uma religiosidade que preferiu seguir os seus caprichos terrenos. Os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, quantos proclamavam o nome de Deus, mas estavam fechados nos seus esquemas
que muitas vezes não haviam misericórdia nem justiça de Deus, mas queriam os primeiros lugares. Determinado a cumprir as sagradas Escrituras, Jesus estava vigiando e orando quando foi covardemente preso e levado para o tribunal. Ele mesmo nos instituiu que vigiemos e oremos para não cairmos na tentação de abandonar a nossa fé. Mas a cena também nos mostra a covardia dos seus discípulos, de Judas. Meus irmãos, a oração é necessária para a nossa vida de cristãos. Já dizia Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena, quem não reza coloca tudo a perder, quem reza persevera na fé. Será que nós estamos rezando diante das dificuldades? Porque muitas vezes a gente só consegue rezar quando tudo está bem na nossa vida. E quando a doença, o luto bate em nossa porta, parece que a gente não consegue rezar. A gente duvida da misericórdia de Deus, da ação de Deus. Jesus nos ensina a ficar vigilantes, rezar dia e noite e confiar nas mãos de Deus. Jesus é o orante por excelência, que nos ensinou a oração do Pai Nosso, nos ensinou que Deus é Pai, é misericordioso, nos ensinou através dessa oração que nós temos um Deus que se importa com cada um de nós. Quando nós olhamos naquela noite a cena da covardia do discípulo Judas, o traidor de Jesus, nós percebemos que com um beijo ele traiu Jesus. O beijo que é sinal de intimidade, familiaridade, ternura, ele utiliza desse sinal para trair o Mestre Jesus. A atitude do discípulo nos permite lembrar de um fato muito recorrente em nossos dias. São abundantes os casos de feminicídio. Homens que covardemente assassinam mulheres com as quais trocaram muitos beijos, fizeram juras de amor eterno, formaram família, compartilharam leitos e tudo se acaba por motivos fúteis, enlutando famílias, deixando órfãos, ceifando vidas inocentes. Esse beijo de traição, infelizmente, ainda continua em nossa sociedade, nas famílias brasileiras. Quantas mulheres em nossa sociedade perdem a vida diariamente porque os homens, maridos, namorados, não sabem receber o não da sua namorada. É preciso respeitar o não de uma mulher, a sacralidade da mulher. Muitas vezes a mulher é desvalorizada em nossa sociedade, onde muitas vezes ela não tem vez nem voz, e quando ela fala alguma coisa dentro de casa, é simplesmente silenciada ou então assassinada. Quantas crianças são obrigadas a crescerem sem suas mães por causa dos pais que muitas vezes não souberam lidar com o não dentro de casa. Mas além dessa traição, continua a repetir de inúmeras injustiças, práticas diariamente nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, nos palácios ocupados pelos covardes governantes que traem seus eleitos, roubando os aposentados, negando a saúde à população, aumentando abusivamente seus salários, criando os benefícios em favor de si e negando ao povo o mínimo e o necessário para uma sobrevivência digna. Os aposentados que muitas vezes deixam a sua aposentadoria nas farmácias com os altos preços do remédio. Quantos idosos eu já escutei reclamando, dizendo: padre, muitas vezes não sobra nada da minha aposentadoria,
porque o remédio está muito caro e muitas vezes não sobra um momento para eu curtir com os meus netos. Quantos pais de família que também reclamam porque não sobra dinheiro para ter momento de lazer e diversão com os filhos, por causa dos altos preços que muitas vezes encontramos em nossa sociedade. O beijo do traidor está na atitude covarde, muitas vezes, do trabalhador que reivindica seus direitos, mas não cumpre seus deveres para os quais foi contratado. Quantas vezes trabalhadores têm direito do trabalho, mas não valoriza o trabalho de cada dia. Trabalho que nos dá a dignidade de uma vida justa, de uma vida em que nós podemos realmente oferecer aos filhos, à esposa, uma vida confortável. Você, trabalhador, valorize o seu trabalho. O trabalho não é uma maldição, mas é um dom de Deus, para que a nossa vida seja cada vez mais digna. O trabalho dignifica o homem, dignifica o ser humano. A traição do beijo é também praticada pelos maridos e esposas que praticam muitas vezes a infidelidade matrimonial, o adultério, e que muitas vezes a traição da vida consagrada, dos religiosos, da vida sacerdotal, em que nós não cumprimos com o devido direito e trabalho com o povo de Deus, sendo infiéis na sua consagração a Deus e ao serviço ao povo de Deus. Todas as vezes que a igreja nega realmente o serviço ao povo de Deus, nós estamos traindo a nossa vocação. A traição é uma atitude covarde, praticada por quem não tem coragem de assumir sua fraqueza e aceitar os seus erros. Muitas vezes, a traição se disfarça de normalidade. Todo mundo faz, todo mundo faz, é normal. Não devemos aceitar esse todo mundo faz, senão acaba virando uma bagunça naquilo que realmente deveria ser vivenciado por cada um de nós. E isto vai destruindo os projetos de vida, isso vai destruindo o plano de Deus para a nossa caminhada. Nós vamos destruindo a vocação para a qual Deus nos convida, que é a fidelidade ao seu projeto. Ainda sobre a figura de Judas, ele pergunta aos inimigos de Jesus: o que me dareis se eu lhe entregar? Combinaram uma quantia de 30 moedas. 30 moedas de pratas, Jesus foi realmente vendido. Procuravam a oportunidade de trair Jesus, para entregar Jesus. Judas, um dos escolhidos que deveria ser o propagador da Boa Nova, aquele que deveria ser comunicador da Boa Nova, ele que participou da intimidade de Jesus para com os seus, escutou da voz de Jesus, viu Jesus abençoar, curar, ressuscitar os mortos. Judas tinha a obrigação de ser propagador da boa notícia do Evangelho. Mas ele não conseguiu aceitar o tipo de messianismo que é nosso Senhor Jesus Cristo. O messianismo que Jesus propôs para a humanidade. Ele não aceita ser perseguido. O messianismo que foi perseguido, o Messias que sofreu, que quis vencer o mal, fazendo realmente o bem, sem usar a força e o poder para se impor. Judas, aquele que não aceita o messianismo de Jesus, entrega-se ao pecado e torna-se o traidor. 30 moedas de prata era o preço que a lei do Antigo Testamento fixava ser pago aos senhores pela vida de um escravo. Jesus foi vendido pelo valor de um escravo. Judas recebia esse mesmo valor em troca daquele que veio a este mundo para fazer com prazer
à vontade do Pai do céu. Por 30 moedas, foi vendido como escravo. Infelizmente, meus irmãos, a ganância que os evangelhos nos apresentam em Judas está ainda presente em nossa sociedade. Quantas pessoas se vendem? Quantas pessoas são vendidas, escravizadas, despidas de toda sua dignidade de filhos de Deus? A desigualdade social que ainda marca a nossa sociedade. E Jesus ainda continua a ser vendido através dos nossos irmãos que vão perdendo a sua dignidade. Jesus continua a ser vendido quando nós tiramos a liberdade daqueles que precisam, porque Cristo nos libertou do pecado e de qualquer mancha de pecado. Às vezes, nós somos muito rápidos para julgar e condenar Judas. E quantas vezes eu e você agimos como Judas? E quantas vezes nós queremos destruir e trair o nosso próximo? Dentro da história humana, encontra-se o divino e também o humano, onde Jesus exige de cada um de nós uma coerência de vida, uma coerência para vivenciarmos o seu amor, uma entrega. Não é vão que o Evangelho enfatiza a presença de Judas. Ele representa todos aqueles que negam a aliança com o Pai e preferem seguir os seus ídolos. Judas transformou Deus em dinheiro e transformou o dinheiro em Deus. O apego às riquezas é a grande raiz da destruição da nossa sociedade. Nós encontramos em nossa sociedade o tráfico de drogas por causa de dinheiro, que vai destruindo a pessoa humana, destruindo as nossas famílias. Prostituições por causa de dinheiro, máfias, milícias, corrupção política, religiosa também, comercialização de armas, vendas de órgãos humanos, crises que nossa sociedade vai passando, guerras que vai destruindo o nosso povo. E a nossa história vai atravessando dores, sofrimentos, traições. E quando nós olhamos para a nossa vida particular, lá dentro da nossa casa, lá dentro da nossa família, nós encontramos famílias que estão sendo destruídas por causa da ganância do dinheiro, por causa de herança, de avareza, discussão, destruição, que vai faltando com caridade por aquele que precisa realmente de nós. Quantas famílias são destruídas por causa de herança? Irmãos que não conversam com outro por causa de dinheiro, por causa de um pedaço de terra e às vezes por causa de uma casa velha, que muitas vezes não vale nada, mas eu quero ter para mim. Minha mãe morou ali, meu pai morou ali, e eu quero vender para ficar para mim. Casa que muitas vezes poderia até ser destruída, mas a ganância humana de ter, de possuir, vai manchando os nossos olhos. E o sangue humano que deveria ser sinal de nossa união, da nossa fraternidade, se torna agora motivo de destruição. Judas começou com um pouco de dinheiro na bolsa comum e vende agora o Mestre e Senhor. Meus irmãos, seguir a Jesus Cristo verdadeiramente não é fácil, é exigente, exige muito de cada um de nós. E os próprios amigos de Jesus perceberam essa exigência, principalmente na noite da traição, na noite escura de Jesus. Assim diz Jesus: em verdade te digo, que ainda hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Assim diz Jesus para Pedro. Olha que interessante. Somos aqueles primeiros que muitas vezes precisamos ficar vigilantes. Muitas vezes
queremos dar o nosso melhor para Deus, mas o nosso coração se entra nesse momento de ambiguidade, de fragilidade, em que nós queremos fazer um propósito de vida diante de Deus, mas no momento oportuno nós negamos a Jesus Cristo. Pedro negou Jesus 3 vezes, e olha que Pedro muitas vezes professou a sua fé. Ele que quis também doar a vida por Cristo, ele passa por esse momento de fragilidade de negar a Jesus. Será que nós estamos negando a Jesus? Quais são as nossas fragilidades, as nossas ambiguidades? E muitas vezes nós professamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa história, e quando nós olhamos, nós muitas vezes temos vergonha de professar a nossa fé em público. Quantas vezes eu tenho vergonha de usar uma camisa de igreja porque eu não quero ser identificado como cristão? Quantas vezes eu rezo meu texto escondido no bolso porque eu não tenho coragem de rezar o meu texto na rua enquanto eu faço a minha caminhada? Quantas vezes no meu trabalho eu tenho vergonha de falar o nome de Jesus? Quantas vezes eu entro numa roda de fofoca para ser legal na minha turma, e quando nós entramos numa roda de fofoca, quando nós entramos numa roda de zombar o nosso irmão, nós já estamos negando aquele que é semelhante a mim. Nós estamos também negando aquilo que Jesus propõe para cada um de nós. Mas voltemos à cena da prisão. As autoridades, os sumos sacerdotes e anciãos do povo enviaram uma multidão armada para prender Jesus, como se ele fosse um bandido perigoso. Mas afinal, qual foi o crime cometido por Jesus? Por que tanto medo de alguém que passou por este mundo fazendo bem, curando, ensinando, perdoando e acolhendo? Qual era o medo de Jesus? Por que queriam silenciar Jesus? Nós podemos perceber que Jesus foi enviado por Deus. Muitos diziam, é um profeta que está em nosso meio. Outros duvidaram de Jesus porque ele era simplesmente um galileu. Alguns queriam prender Jesus. As autoridades tinham enviado os guardas para prender Jesus, mas eles não o fizeram. E ao voltar sem o levar, foram perguntados, por que não trouxeste? A resposta dos guardas foi de admiração e entusiasmo para com Jesus. Jamais pessoa alguma falou como este homem. Uma afirmação que nos faz lembrar as palavras da samaritana ao seu povo, quando vai lhe anunciar o seu encontro com Jesus no poço de Jacó. Venham ver alguém que me disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele não é o Cristo, o Messias esperado? O povo vai ver Jesus. Todos saíram da cidade e foram ao encontro de Cristo. Outra lembrança também é a resposta de Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos se eles também não queriam ir embora, porque muitos o tinham abandonado diante do anúncio da morte na cruz. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E o que significa Jesus para cada um de nós? Porque Jesus foi tentado calar diante da multidão, diante daqueles que queriam prender Jesus? Porque Jesus, meus irmãos, foi denominado como Filho de Deus, aquele que é a palavra, a comunicação do Pai para cada um de nós. Para muitos foi realmente uma blasfêmia. E será qual que é o motivo nos dias de hoje em que a nossa sociedade muitas vezes tenta silenciar o nome de Jesus? Porque Jesus muitas vezes provoca a nossa sociedade.
uma sociedade marcada pela injustiça, pela intolerância, pela ganância, pelo preconceito, onde muitas vezes nós não aceitamos aquele que é diferente de nós. É muito fácil calar Jesus, é muito fácil querer calar a igreja, porque muitas vezes nós não queremos estar em sintonia com o seu evangelho e com o seu reino de justiça. E todas as vezes que nós cruzamos os braços diante da injustiça praticada com o nosso irmão, nós estamos tentando silenciar o Santíssimo Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta de Jesus muitas vezes provocou ira no coração dos grandes religiosos, das grandes lideranças do seu tempo, mas ele manteve fiel, firme até o fim. Ele não perdeu a confiança nem a fidelidade ao Pai do céu. E ele nos ensina a permanecermos firmes diante das dificuldades da vida, firmes em nossas noites escuras, onde muitas vezes somos obrigados a silenciar diante daquilo que o mundo nos oferece. Qual é a noite escura que você está atravessando em sua vida? Talvez por causa da doença, talvez por causa de uma separação, talvez porque alguém quebrou a sua confiança, às vezes decepcionado com alguma atitude da igreja. Mas, meus irmãos, não devemos perder a esperança em Deus. Ele renova a nossa esperança, Ele nos devolve a dignidade da vida. Jesus é aquele que devolveu a dignidade a muita gente, devolveu a saúde, devolveu a vida, mas agora, nesse momento da sua noite escura, aqueles que Ele curou simplesmente não estão mais presentes nesta noite escura. Cadê aqueles que Jesus ressuscitou? Cadê aqueles que Jesus realmente curou? Cadê aquelas pessoas que Jesus anunciou o reino dos céus? Jesus vive a sua noite escura nesta ausência, nesta solidão em que muitas vezes nós atravessamos no nosso quarto. Choramos muitas vezes no silêncio, onde a sociedade não escuta o nosso choro, onde muitas vezes somente Deus sabe o peso do nosso fardo que nós carregamos, as dores de sustentar uma família, do desemprego. Jesus é solidário a cada um de nós. Jesus é solidário às nossas dores. E quantas pessoas nesta noite estão internadas nas suas fragilidades, na sua doença, às vezes desenganados pelos médicos, mas vivem numa condição limite da sua vida, entregue a Jesus, o Santíssimo Redentor. Que nesta Semana Santa possamos renovar a nossa esperança, renovar a nossa certeza de um Deus que veio ao nosso encontro, mas Ele é capaz de perdoar o seu traidor, capaz de perdoar as nossas traições. Somente aquele que tem amor no seu coração é capaz de doar a sua vida pelos seus irmãos. Ninguém se deixa morrer pelo outro se não for por amor. Tudo que Jesus vivenciou, todo o seu sofrimento foi por amor a cada um de nós. O sofrimento de Jesus se encontra sentido no amor que Ele é capaz de nos comunicar e doar a cada um de nós. O nosso sofrimento humano também encontra sentido quando nós nos entregamos à paixão de Cristo, quando nós nos deixamos envolver pelo mistério da redenção, onde muitas vezes nós somos convidados a ter esta confiança plena em Deus. Sem encontro do amor de Deus para com a nossa dor simplesmente fica em vão. É preciso ter amor diante desse Deus que doou a vida por cada um de nós. Irmãos, que possamos renovar a nossa esperança, a nossa caminhada.
e que nós saibamos ter fé. Não uma fé simplesmente da boca para fora, mas uma fé testemunhada cada dia da nossa existência. Que Maria Santíssima, a Senhora das Dores, possa nos acompanhar nos momentos difíceis da nossa vida, para que nós caminhemos com confiança, com esperança, rumo à ressurreição. A Semana Santa nos envolve num mistério de entrega, morte, mas também nos conduz à esperança da ressurreição. Sem a ressurreição, vã seria a nossa fé. Sem a ressurreição, a dor simplesmente pararia na dor e na morte. Mas nós cremos na vida eterna, porque o nosso Deus é o Senhor da vida, é o Senhor da história. Somos convidados a erguer a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração e buscar renovar tudo em Deus, nesse projeto salvífico que Ele tem para cada um de nós. Que no domingo da ressurreição possamos proclamar que Jesus é o Senhor da nossa história, que o seu sofrimento, o seu sangue derramado na cruz, vale a nossa vida, vale cada um de nós, e que nós possamos responder com amor, este amor que Cristo tem por cada um de nós. Fiquemos em pé e vamos professar com muita fé a nossa esperança, a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Mais uma vez, eu confio em nosso Senhor, com fé. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos de coração ao Padre Robson pela sua preciosa colaboração nesta Semana Santa, especialmente ouvindo com paciência e bondade os penitentes na confissão e agora pregando para nós a palavra de Deus. Peço que o Senhor incense novamente a relíquia do Senhor dos Passos, a imagem do Senhor dos Passos e a relíquia da Santa Cruz presentes entre nós.